Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje vamos falar sobre planta baixa em arquitetura, desenho de casas. Abordaremos nos próximos vídeos todos os desenhos básicos de arquitetura. Nesse vídeo falaremos de planta baixa, no próximo falaremos de elevações, fachadas, depois cortes, planta de situação, localização, planta de cobertura, enfim, tudo que você precisa saber para fazer um bom projeto arquitetônico. Seja bem-vindo a essa... Olá! Vamos então para a nossa aula de planta baixa. A planta que nós vamos fazer é essa aqui. É uma planta que está disponível no livro do Montenegro, né? Que é um livro que eu utilizo nas minhas aulas na faculdade. O objetivo é chegar nesse resultado final aqui. Bom, o que a gente quer com essa planta aqui? A gente quer chegar nesse resultado que é uma planta baixa de arquitetura. Porém, a gente não vai logo saindo fazendo essa planta. A gente vai entender cada um dos passos, cada um dos momentos, tá? Então, beleza. Primeiro passo, eu já vou utilizar aqui uma pré-feita aqui, é a gente traçar justamente a arquitetura básica. Quer dizer, as paredes da casa. Então, o que nós vamos fazer primeiro são as paredes. Vamos começar desenhando as paredes externas, lembrando que a casa mede 7,80 por 6,45 m. Bom, para começar, eu vou utilizar aqui um papel A4 para facilitar o desenho e para aparecer melhor aí no vídeo, que eu estou dando um zoom mais aproximado, né? E a gente vai utilizar a escala de 1 para 50, que é a escala padrão de arquitetura. Se a nossa casa mede 7,80 por 6,45, a primeira coisa que eu vou fazer é centralizar isso aqui, ó. Então veja bem, aqui eu teria 14 metros, então o meio do papel seria aqui. Então 7,80, eu vou marcar a metade de 7,350 e vou marcar mais 40 centímetros, que seria a metade de 80. Ele dá aqui, ó. Então eu vou marcar aqui, ó, 0. E agora 7,50, 60, 70, 80. Então 7,80 seria aqui. E agora eu vou fazer as minhas duas linhas verticais. E eu não vou preocupar com o comprimento delas, não. Eu não vou preocupar com o comprimento, elas podem ser maior do que precisa. Lembrando que você deve fazer essa linha com traço bem leve. Eu não posso fazer tão leve porque aqui no vídeo não aparece, né? Então, beleza, tem duas linhas verticais. Agora a outra medida é 6,45. Então vamos aqui encontrar mais ou menos a metade aqui, em torno de 5. Agora a metade de 6,45 é 3,20 e 2,5 mais ou menos, né? Não precisa ser super preciso, vou marcar aqui, ó, 0. E agora 6,45. Então lembrando que 5 centímetros, aqui a gente tem na escala de 1 para 50, cada um dos tracinhos são 5 centímetros, e o tracinho maior são 10. Então aqui, ó, 10, aqui 5. 6,45. Então quando a gente vai desenhar uma casa, a primeira coisa que a gente faz é justamente marcar as paredes externas. Foi exatamente o que eu fiz aqui agora. Após marcar as paredes externas, eu vou fazer a espessura delas. A gente vai, segundo a planta aqui, as paredes têm 15 centímetros. Então eu vou marcar 15 centímetros para cada lado. E vamos fazer as linhas paralelas. Pode passar um pouquinho, não tem problema, porque depois a gente vai dar o acabamento no papel. Eu vou explicar isso aqui. Feito isso, agora a gente vai distribuir os cômodos. Então essa casa ela tem aqui uma varanda, né, chamada de terraço também, aqui uma sala, um quarto, aqui uma cozinha, aqui uma área de serviço, aqui a gente tem uma passagem, um corredor, né, e aqui um banheiro. A gente tem a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é marcar essa sala. Então essa sala ela mede aqui, ó, 3 metros. Depois eu tenho uma parede de 15 e depois eu tenho mais 3 metros, que é do terraço aqui, tá? E aqui eu já vou marcar a sala também aqui, ó, 4,20, né? E aqui 3,15, que é o que sobrou. Então vou marcar aqui, ó, 4,20 mais 15 centímetros da parede. E aqui no outro sentido, a gente vai ter 3 metros, uma parede de 15 e mais 3 metros. Então a gente pode observar, só para a gente não fazer linha demais, né? Que essa linha aqui, ela vem até os 4,20, né? Então eu não preciso fazer exatamente com uma precisão absoluta, mas eu vou tentar não passar esse traço muito daqui, para não ficar sujando o papel desnecessariamente. Então aqui já passou, tá bom.
esse cômodo aqui, que é o terraço, ele tem 1,60 m e depois uma parede de 15. E ele vem até o quarto. O ideal é que você vá aí desenhando junto comigo, tá? O próximo cômodo aqui do lado, que é o quarto, né? Ele tem 3,40 m e depois uma parede de 15. E esse quarto se estende até aqui em cima. Vou estender um pouquinho essa parede aqui para complementar. Legal. Agora, a gente tem aqui o banheiro. O banheiro ele tem uma largura de 2,10 m. E essa distância aqui é o que sobrou aqui, que são 2,20, né? Aqui nós temos uma pequena área de serviço com a largura de 1,10 m. Eu já vou marcar aqui 1,25, que eu já vou marcar a parede dela, né? Então aqui, 15, vai sobrar 1,10. E o comprimento total da área de serviço é 1,80 m. E essa parede da área de serviço, ela vem até o final, que ela vai ser a parede da cozinha também. Então, a distribuição básica já está pronta. O primeiro passo, só relembrando, é a gente marcar o contorno da casa total. Depois a gente desenha a espessura das paredes externas e depois desenha as principais divisões. Então, essa é a primeira etapa. Agora, a gente vai para a segunda etapa da planta baixa. Bom, então só para a gente repassar um pouquinho aqui, né? O objetivo nosso é chegar nesse resultado aqui, tá? Para a gente chegar nesse resultado, agora a gente vai fazer a segunda etapa, que é o quê? Qual a diferença dessa planta para essa? Além daqui tá passando muito a linha, né? Que não tem problema, depois a gente vai eliminar isso. Nessa planta aqui a gente tem as marcações das aberturas. O que são as aberturas? Olha só, portas, janelas, né? Passagens, aberturas verticais e assim por diante. Então agora a gente vai fazer a segunda etapa, que é justamente a marcação dessas aberturas. Então a gente vai desenhar as portas, janelas, desenhar os equipamentos, né? Balcão, bidê, bacia, etc. A gente vai apagar os excessos das linhas tracejadas e desenhar a projeção da cobertura depois, né? Que seria justamente aqui a gente vai ter, normalmente a casa, a parede, a cobertura que é o telhado, ela passa um pouquinho, né? Para evitar umidade na parede. Então quase sempre a gente tem essa situação. Se for o caso, e aqui no caso é o caso, a gente vai fazer também a projeção da cobertura, a porta. Bom, lembrando o seguinte, que nas plantas baixas, as portas são sempre desenhadas abertas para se marcar o vão da porta. Apenas nos cortes as portas são desenhadas fechadas e nas fachadas as portas são desenhadas fechadas também. Bom, então começando aqui pela sala, na sala a gente vai ter uma janela, mas que essa janela tem um recuo aqui. Então nós vamos marcar aqui 80 centímetros o vão, mais 15 de parede, e ela vai vir 25 aqui para dentro. Eu vou fazer uma pequena parede aqui, e no meio nós vamos fazer uma linha que vai ser representando a nossa janela, uma linha dupla. Aqui nós vamos ter também, na sala, uma janela de aproximadamente 2 metros que vai ficar centralizada. Então, como a sala tem 3 metros, o que nós vamos fazer é marcar aqui a metade e marcar 1 metro para cada lado. Outra abertura que nós temos é a porta de acesso principal, que mede 80 centímetros e que ela está a 65 centímetros de distância. Esse aqui é o vão da porta. E agora, utilizando esse quadro em 45 graus, para não ter que medir novamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a espessura da porta. E agora eu vou jogar esse quadro em 45. E vou marcar a altura dela aqui em cima. Aí eu não preciso de medir. Esse vão da porta do giro, você pode fazer com o compasso, pode fazer uma linha em 45 graus, ou pode utilizar o gabarito de circunferência. Quando a lápis, eu prefiro fazer com o compasso. Aqui nessa varanda, né, nesse terraço, a gente tem aqui uma parede estrutural com 75 centímetros, que a gente vai preservar, e o resto vai se tornar apenas uma linha.
que não haverá parede, lógico, para acessar a varanda, né? Aqui nós temos duas aberturas, são duas pequenas janelas de 20 centímetros, que a partir do centro, vamos marcar o centro aqui, 1,5 m, elas estão a 70 centímetros de distância uma da outra. Então vou marcar metade aqui, o 10, 20, 35, que é metade de 70. Então vou marcar aqui o início da janela e o início da outra janela e o tamanho delas, que é 20 centímetros. Aqui no quarto nós temos uma janela no canto de 1,20 m. Ela vai começar exatamente nessa parede. Aqui nós vamos ter uma porta com 80 centímetros. Eu vou apagar aqui um pouquinho só para ficar mais fácil de visualizar. Porque aqui, como é uma passagem, não vai existir essa parede, né? Ali é só uma continuação da linha, uma marcação. Eu vou deixar aqui para ficar mais visível. E agora eu vou colocar, na verdade, 90 centímetros. Porque eu vou marcar aqui a porta, onde ela termina. Vou marcar 80 centímetros e deixar o espaço da boneca ali. Compasso já aberto. A gente tem o início e o giro da porta. Eu já vou fazer a abertura dessa porta só para ficar mais visível, tá? Para dentro do banheiro nós vamos ter uma porta com 70 centímetros. Então vou marcar aqui 10 da boneca. E agora 70 da porta. Aqui no canto nós vamos ter uma janela de 90 centímetros que está a 20 centímetros da parede. A área de serviço ela não vai ter abertura em relação à parte externa da casa, né? Essa parte vai ser acessível. Então eu vou simplesmente apagar uma das linhas da parede e manter a outra, que é a diferença do piso. Aqui nós vamos ter uma porta com 80 centímetros. E entre a área de serviço e a passagem vai existir uma janela, que é para dar iluminação para essa passagem. Essa janela vai ter 1 metro e vai ficar na metade do vão. Então o vão ele tem 1,80 m. Nós vamos marcar aqui então 90 centímetros, que seria o meio. E eu vou marcar 1 metro. 50 centímetros para cada lado. O acesso da cozinha para essa passagem, ele é um vão aberto. E ele vai ser alinhado com essa parede aqui, ó, que sobe. Então basta marcar aqui. Como ele é um vão aberto, basta apagar essa passagem. E aqui na cozinha nós vamos marcar as bancadas do fogão e da pia. Então a pia ela vai ter 60 centímetros e o fogão 70. Já vou marcar a distância aqui. Nós vamos deixar um espaço de 80 centímetros para ele. Então essa bancada de pedra, esse é o espaço do fogão. Agora a gente vai marcar aqui o fim da bancada, né? Já vamos fazer um desenho simplificado de um fogão aqui.
Existe gabarito para fazer isso, eu vou marcar uma aula depois sobre esse tema. Mas nesse caso eu vou fazer quadradinho mesmo, para mostrar que dá para fazer sem gabarito também. Aqui a gente vai marcar o bojo, que vai estar a 90 centímetros. E ele vai medir 55 de largura. Bom, e por que a marcação do bojo da pia ela é importante? Porque isso influencia o projeto hidráulico. Se o bojo está aqui, eu tenho que ter um ponto de água aqui para colocar uma torneira, bem como um ponto de esgoto. E por que eu tenho que fazer o fogão aqui, por exemplo, né? Marcar o fogão, que é um móvel, porque eu tenho que ter um ponto de gás. Então, normalmente o gás fica externo por uma questão de segurança, para não ter vazamento dentro de casa, do bujão. E aqui eu tenho que ter um ponto de gás onde eu vou ligar esse fogão. Então, por isso que é importante o desenho desses equipamentos. Aqui no banheiro vamos representar um box, que vai ter 1 metro de largura, 85 centímetros, desculpa. Onde vai ficar o chuveiro, né? Aqui nós vamos ter a pia. Vai ter 55 centímetros. E aqui a louça sanitária. Eu vou fazer uma representação quadradinha. Na área de serviço aqui nós vamos ter o tanque, né, de lavar roupa, né, de secar e tal. Feito isso, nós vamos para a nossa terceira etapa, mas antes nós vamos limpar o desenho, deixar ele já mais ou menos limpinho. E aí a gente tem duas opções. Se você for manter o desenho no papel, a opção seria a seguinte: você vai apagar os excessos de linha e depois reforçar com a lapiseira. E aí a gente vai lembrar do seguinte, olha, esses equipamentos como pias, bancadas, né, chuveiros, etc., portas, a gente vai utilizar linha contínua estreita, que no caso da arquitetura aí vai ser 0,3. Para as paredes, né, que são mais, vamos dizer assim, sofreram um corte, a gente vai utilizar a lapiseira 0,5 ou, né, a caneta nanquim 0,5. E aí você vai apagar tudo primeiro, os excessos, e depois reforçar, né? Então você desenhou levinho, apagou os excessos, reforçou. A outra opção, caso você tenha, seria passar a caneta nanquim em cima e apagar depois. E aí ficaria, vamos dizer, um desenho mais bem acabado. É uma opção também. Então vamos para esse passo aqui agora. E uma terceira opção que seria deixar o desenho realmente muito bem acabado, né? Seria você colocar um papel vegetal por cima e redesenhar por cima, usando a caneta nanquim. Aí o desenho vai ficar realmente, vamos dizer assim, muito bom. Então vamos agora dar o acabamento final na nossa planta. É importante a gente sempre ir passando, se for caneta, da esquerda para a direita e depois de cima para baixo, porque a caneta, quando a gente passa aqui, ela está um pouco úmida. Se for passando, deslizando o esquadro em cima, ela vai manchando, né? Faltou marcar a janela da cozinha aqui, vou marcar agora. Ela começa a 20 centímetros aqui, tem 1,40 m. É importante marcar sempre os vãos, porque eles vão ter espessura diferente. Então, se a gente passar a caneta grossa, depois tem que apagar. Agora, eu vou fazer as linhas com traço mais fino. Eu vou utilizar uma caneta mais estreita, né? Com a linha mais estreita.
E agora, para fazer as portas com caneta, eu vou utilizar o gabarito de circunferência. Então, lembrando que a minha porta ela tem 80 centímetros. Então significa que o raio que a porta faz, né? Quer dizer, olha só, a porta é 80 centímetros, a porta está presa aqui, ó. A porta vai fazer o giro, né? Então quer dizer que o raio é 80 centímetros. Então eu vou pegar aqui na escala de 1 para 50, que é a mesma escala que eu usei, e vou buscar aqui um gabarito que marque 1,60 na escala de 1 para 50. Vai ser aqui o de 32 milímetros. Então essa circunferência que eu vou usar, circunferência de 32 milímetros. Eu vou posicioná-lo. Então ela tem a marcação do quadrante, ó. Eu vou posicionar aqui e fazer o giro. Você pode fazer isso também com lápis, né? Não tem problema. O gabarito de circunferência ele é muito interessante para fazer isso, porque ele dá uma precisão, né? Essa porta do banheiro ela é menor. Eu vou usar o gabarito aqui de 28. Só para ter uma precisão. Bom, com esse mesmo gabarito aqui, eu vou fazer... Eu não estou usando os gabaritos para poder fazer os móveis, mas eu vou fazer aqui um detalhe no fogão, né? Ficar mais parecido. Um detalhe aqui do chuveiro. O chuveiro ele é importante para marcar onde vai estar o ponto de água e de esgoto também. E vou utilizar o gabarito de elipse para fazer a louça sanitária. Só para mostrar que é possível a gente fazer sem os gabaritos, né? Depois eu vou utilizar os gabaritos também para poder mostrar. Bom, tendo passado a caneta, agora basta a gente apagar. Quanto mais leve for seu traço a lápis, menos marcado vai ficar o papel. E depois a gente vai, se eventualmente você não desenhou alguma linha, basta complementar e está pronta aqui nossa planta na escala de 1 para 50. Guarde essa planta porque a gente vai precisar dela para continuar o projeto. A partir dessa planta nós vamos fazer outras coisas, tá? Então guarde a planta com carinho. O que nós vamos fazer agora, que é o último item que falta na nossa planta? A gente vai marcar a cobertura. A cobertura, ela passa aqui 40 centímetros para todos os lados. Então vamos marcar aqui. E agora com a caneta mais fina, a gente vai fazer o tracejado, que é a projeção. Como o corte que fez a planta está abaixo da cobertura, então ela vai aparecer em projeção, ela vai ser linha tracejada. Para que essa planta baixa ficasse completa, faltaria apenas a gente identificar os cômodos, colocar a metragem quadrada em cada um dos cômodos, né, escrever o nome dos cômodos, e depois a gente colocar as cotas. Eu não vou colocar a cota aqui porque a cota é uma coisa bem simples, já mostrei nas aulas de cota, não tem muito sentido. E de agora a gente vai marcar os cortes, né? Os cortes que a gente vai fazer. Então depois a gente vai ter aula de corte e a gente vai utilizar essa planta. Então guarde essa planta, faça aí junto comigo na escala de 1 para 50. Como eu desenhei agora a cobertura, eu tenho que apagar o que eu fiz a grafite. Se você não tiver caneta nanquim para fazer isso, você pode usar a caneta Stabilo, ou então você pode fazer somente a lápis também, né? Não tem problema nenhum. Você só vai utilizar a lapiseira diferente, né? Com grafite 05 e 03, tá? Para poder marcar as diferenças aqui. Bom, pessoal, é isso aí, tá pronta a nossa planta e daqui a pouco nós vamos aí para a próxima aula, onde a gente vai evoluir isso aqui para as fachadas, plantas de situação, né, os cortes e assim por diante. Um grande abraço para você, até a próxima aula.